gente dá início a mais um evento do Café Histórico. Se não me engano, essa é a 15ª edição, com temas muito interessantes e bastante variados. Muitas teremos a participação do Espírito da César e mais um convidado que trouxe que não chegou ainda. Mas, independentemente disso, que está chegando em pouco tempo, o presidente Paulo pediu para passar a palavra para o nosso companheiro Lito, que irá fazer a saudação hoje aos 52 anos de fundação do Ceilândia. Então, eu preciso passar a palavra a ele e dizer, que seja por favor bem sucinto, que nós teremos um debate bastante intenso logo em seguida. Obrigado. Boa noite a todos e a todos. É um prazer estar aqui no nosso Instituto Histórico e Geográfico do Distrito Federal, repito, do Distrito Federal, para aclamar a maior cidade do nosso estado, do Distrito Federal, que é a Ceilândia. A Ceilândia, eu escrevi um livro já em segunda edição sobre a criação da Ceilândia. Como vocês sabem, Brasília foi uma inspiração maravilhosa do nosso presidente Juscelino Kubitschek, que pegou um sonho secular de grandes autoridades do Brasil e resolveu fazer duas coisas importantes. Primeiro, trazer a capital para o interior e, segundo, integrar o povo brasileiro, que vivia nas praias, que vivia basicamente no litoral. Então, Ceilândia tem muito disso. Dizem, inclusive, que é a maior cidade nordestina fora do Nordeste. É uma coisa incrível. Quem gosta da arte, da cultura nordestinas, encontra muita coisa boa naquela Ceilândia, tão perto, eu não podia deixar de dizer isso, da minha querida Taguatinga. 52 anos são celebrados agora, 27 de março de 1971, houve a criação da Ceilândia e participou efetivamente dessa criação uma pessoa que frequenta muito o nosso instituto aqui, que é a Maria de Lourdes Abadia Bastos, que foi, inclusive, nossa governadora e também deputada federal. Nesse sentido, então, eu gostaria aqui que o nosso Instituto Histórico e Geográfico, na pessoa do nosso presidente Paulo Castelo Branco, fizesse um ofício para a administração da Ceilândia, no sentido de dizer que o Instituto Histórico e Geográfico do Distrito Federal aclamou os 52 anos da nossa mais populosa cidade e a mais humana também. Visitem Ceilândia. Aquela mancha horrível dos primeiros dias acabou. E também acabou aquele sufoco que foi para mim a Taguatinga, que estava nascendo das pessoas em nome do governo, das pessoas fazendo a sua cidade. Eu costumo dizer que aqui em Brasília é diferente. Nós chegamos a qualquer cidade do Brasil, seja Belo Horizonte, seja a minha cidade natal, Caratinga, seja Cuiabá, e a cidade está pronta. Aqui nós tivemos que fazer tudo. Desde as escolas, desde as igrejas, as ruas, tudo. Em Taguatinga foi assim. E de repente chega mais ou menos 300 mil pessoas ao lado de Taguatinga, carentes de tudo. Imagine os confrades e confreiras, que dureza que foi. Mas graças a Deus, aí sim, o povo brasileiro fez a sua obra maior, que não foi tijolo por tijolo, não. Foi principalmente fazendo isso aqui, as reuniões, o encontro das pessoas, nas academias, nos institutos, nas igrejas, nas escolas. Parabéns a todo brasileiro, parabéns a todos nós que conseguimos construir essa obra tão bonita
que é Ceilândia, que completa agora, repito, 52 anos. Por favor, façam um agrado a cada um de vocês. Visitem Ceilândia. Eu quero agradecer a mim e o presidente Paulo já convidaram a fazer um café histórico sobre Ceilândia e sobre outros temas que você domina também e que são bastante pertinentes a essa discussão que nós fazemos aqui nos cafés históricos. Quero passar a palavra ao nosso secretário-geral Hugo, que vai fazer a apresentação dos dois palestrantes e logo em seguida daremos início. Eu quero pedir também que, havendo qualquer questionamento, vamos deixar para o final. Mas importante, é um tema polêmico, um tema muito interessante, e eu tenho certeza que muitas pessoas vão querer se pronunciar. Então, a minha sugestão, que é uma decisão da organização do evento, é que a gente deixe as questões para o final, e vou trazer também um papelzinho para as pessoas anotarem as discussões, e vou pedir também ao nosso companheiro, o professor Luiz, que ele seja o relator dessas questões, para que nós possamos ganhar tempo, até porque nós temos, na prática, 2 horas só para realizar esse evento, entre exposição e debate, porque temos problemas com os servidores da organização e as pessoas têm outros compromissos na vida. Então, nós temos que aproveitar ao máximo o tempo. Muito obrigado. Obrigado, professor Costa. Este café histórico geográfico foi organizado por nosso acadêmico Roberto Mário Castelo, o posto organizado por ele, e convidou o professor Galvão para participar junto. O Robertão, como nós chamamos carinhosamente, pediu ao professor Galvão para mandar uma apresentação, um currículo completo não, mas um currículo. Aqui nós temos uma página, e ele mesmo, Castelo, fez 2 linhas sobre ele próprio. Modesta. Roberto Mário Castelo, titular da cadeira 19 do Instituto Histórico e Geográfico do Distrito Federal, diretor do Museu de Fotografia Documental, presidente da Terra Vermelha Futural, tem 6 livros publicados sobre Brasília, questões. Ele é um grande fotógrafo, um jornalista, repórter fotográfico, e sempre todos esses 6 livros com temas relacionados ao patrimônio histórico. Ele tem o prêmio Marc Ferrer de fotografia de 2012. Palmas antecipadas ao nosso Roberto Castelo. O professor José Leme Galvão Júnior, obrigado por ter vindo, professor. Nascido em Cruzeiro, São Paulo, mas cuja vida foi Goiânia, infância, depois Brasília, né? Ele é arquiteto e urbanista pela Universidade de Brasília, mestre em Teoria e História da Arquitetura e do Urbanismo, também pela Universidade de Brasília, especialista em preservação do patrimônio cultural, urbano e arquitetônico. No IFAM, o professor Galvão, ele trabalhou no IFAM entre maio de 80 e maio de 2014. Quanto tempo isso? 34 anos. 35, 34 anos. Participação em dezenas de projetos e obras de restauração do IFAM e cargos diversos de assessoramento, coordenação, gerência e direção, superintendências, coordenadorias, gerência e diretorias centrais do IFAM. Participação em diversos conselhos em Goiás e no DF, como o Plan, o DEPAC, é arquiteto e urbanista autônomo, no momento, com diversos projetos, obras e consultorias. Ele tem como publicações, entre outras, crônica sobre o Anhanguera, um livreto encarte com álbum de serigrafia sobre a cidade de Goiás, Atlas das Cidades Históricas Brasileiras. Tenho que resumir aqui muita coisa. Poemas, o patrimônio em Vila Boa,
Patrimônio Cultural Brasileiro, como autor, e gravou em Poemas do Pandemônio e Exploração, né, professor? Vamos lançar aqui dentro do histórico, já que não tem o Carnegie mais, né? Ele também é artista plástico, com xilogravuras, desenhos e pinturas, e conselheiro do IABIS, dos arquitetos do Brasil, que integra o Fórum de Entidades de Defesa do Patrimônio Cultural Brasileiro do IABDF. Palmas antecipadas para a professora. Quem começa, Roberto? Você é o professor. Obrigado pela presença de todos. É uma honra sempre estar podendo falar sobre educação patrimonial. Eu ocupo a cadeira do 19 do Instituto, que é a cadeira que tem como patrono o Marechal José Pessoa, Cavalcante de Agourês. A primeira pessoa a ocupar essa cadeira no Instituto foi Ernesto Silva, médico Ernesto Silva. Eu nasci em 56, em 55 ele já estava aqui em Brasília demarcando o sítio Castanho. Então eu fico muito honrado e me sinto assim como se fosse uma ligação desde o Marechal Pessoa, Ernesto e eu hoje na cadeira. Há anos venho falando sobre patrimônio, só que a minha maneira de falar é através da fotografia. Sim, fotografia que se disparou. Meu primeiro livro sobre patrimônio cultural urbano, que chama Brasília Monumentos, Marcos e Esculturas, ele foi impresso na edição em inglês. Tá? E não foi lançado nem distribuído no Brasil. Ele foi com um convênio com o Itamaraty, distribuído em todas as embaixadas do mundo todo, e em todas as bibliotecas também de língua portuguesa no mundo, ou seja, de Goa, na Índia, a Macau. Então o livro conseguiu se espalhar bem. A intenção era essa, de saber como as pessoas iam receber, de todo lado do mundo, uma visão diferenciada de Brasília. E todas ficaram apaixonadas. Eu recebi e-mail quase de 80 países falando que não imaginavam que Brasília pudesse ser, né, somente quando via as colunadas do Palácio do Planalto, do Palácio da Alvorada, as pessoas não imaginavam que a questão ser tão linda e ter uma arquitetura totalmente arrojada. Então isso foi minha surpresa. Depois disso, aí sim eu publiquei em português, aí fiz lançamentos em vários estados do Brasil, porque a ideia é que as pessoas em cada estado mapeassem também o seu patrimônio cultural urbano. O patrimônio cultural urbano tem uma coisa interessante. Ele está ligado, ou pelo menos tentava ligar ele a uma educação patrimonial. Isso deu ensaios, deu muitas conversas, deu encontros nacionais para que a educação patrimonial fosse instalada de uma maneira ou de outra nas escolas. Mas é uma coisa muito nova. Em 83 que aparece a primeira vez a palavra educação patrimonial. E depois, só em 2005, que o IFAM fez o primeiro encontro que foi na cidade de São Cristóvão, em Sergipe, o primeiro encontro, onde realmente a sociedade começou a discutir com o órgão público o que era e como deveria ser as ações de educação patrimonial. Isso sempre me deixou muito feliz, mas hoje eu já não tenho toda essa felicidade de nós estamos em 2023 e isso não passou de rascunho de ideias. A importância disso é tão imensa, eu até acho que a divisão do país hoje
grupos políticos, tá? Porque não está fundamentado ainda no Brasil o reconhecimento das pessoas nas cidades e do seu próprio patrimônio. Só quando ela conhece o seu patrimônio histórico e geográfico, ela se sente pertencente àquele lugar, àquele território. Quando ela não tem isso, ela está solta e ao mesmo tempo presa a qualquer outra ideia que se possa ter sobre o território. Eu vou passar algumas coisas aqui, não são surpresa para ninguém. Eu tinha um filme aqui que eu não consegui passar nesse computador, mas tem no YouTube, até o professor Cláudio Queiroz, ele é nosso colega aqui no Instituto, ele fala nesse programa. É uma reportagem que a Alexandre Garcia fomenta sobre Marechal José Pessoa, né? E a importância dele, e todos os relatórios, os mapas, tudo que ele deixou já pronto para quando o JK quisesse instalar a capital, já tinha pronto. Até sistema de esgoto. É uma coisa impressionante, nós não temos cópias daqui, mas eu já consegui todo o arquivo, o PDF do Exército, uma hora eu tenho que imprimir isso para ter bem na arquivo, para a pesquisa, porque é o primórdio mesmo, sabe? O JK não ia dar nenhum passo se não fosse já esse estudo, todo esse trabalho, mais algumas pessoas. E como isso está ligado à minha cadeira, é uma coisa incrível, tá? Antes de conhecer a história toda, eu já mexi com o patrimônio e isso tudo tem uma ligação só. O filme não consigo passar. Cláudio Queiroz fala sobre ele e é uma coisa interessante. Então eu vou botar algumas coisas aleatoriamente, que é a partir da fotografia, né? Só andando pela cidade. Você conhece a cidade, onde você mora, onde você trabalha, onde você vive em Brasília, onde é aposentado. É só andando pela cidade. Esse monumento, eu acho que pouquinhas pessoas sabem exatamente onde está esse monumento. Né? Onde está e o que representa ele. Eu botei o que o próprio presidente falou sobre isso. Né? Ele é a Pira da Pátria. Né? A Pira da Pátria. Já tivemos um problema de uma vez, não conseguindo pagar o gás para acender a chama, ficou com tempo sem ela apagada, mas enfim. Uma coisa que eu faço solitariamente é vigiar todos os monumentos, marcos e estruturas de Brasília. Eu vigio. Quando fizeram o balão do aeroporto, mudaram aquele balão todinho, botaram viaduto por baixo, né? De lá tinha uma escultura de futuro da Toyota, toda em alumínio. Ela valia hoje uns 200 mil dólares. E um dia eu passei e não vi mais a escultura. Fui derrapado, ninguém sabia dela. Quem dá parte na polícia sou eu. Como é patrimônio, eu vou para a Polícia Federal e Polícia Civil. Eu sempre dou parte por escrito. Nunca foi botada a escultura do futuro da Toyota. Então, estou passando aqui basicamente curiosidade, né? Porque a gente sempre precisa reconhecer que está perto. Né? Ernesto Silva, que eu lembro antes, junto com o frade que ele usou na inauguração da capital. Não sei nem se alguém tem mais essa foto. Né? Aqui é as datas, né? Foi quando me falaram que no Brasil, veio de uma ideia francesa, né? A educação de museus e monumentos. Eu vi muito isso, tanto na Espanha como em Portugal. Uma coisa interessante, eu estava com meu filho já tem 10 anos, 11 anos, ele gostou tanto da professora em praça explicando, que começou a acompanhar. Quando ela soube que ele era brasileiro, ela deixou que ele acompanhasse a excursão toda. Então eu fiquei de longe, ele passou o dia todo na excursão de um colégio que ele nunca viu,
conhecendo, mostrei de batalha, as explicações que tinha, dizer lá, isso acontece na rua, não em projeção de live. Tá? É na rua, aluno da escola pública, visita os monumentos, sem nome, conhece a história pessoalmente. Essa foto, ela representa para mim, foi uma coisa, não foi fácil, não foi difícil. Eu trabalhei com mulher e falei, você dá, virei para a Eva, essa é a Eva, aquela Eva do café da rua 8, tá? Ela tinha tatuado essas costas, eu queria fotografar muito, porque o plano inicial, assim, tudo com suporte gravada na pele da pessoa. Quer dizer, essa interação fantástica, eu acho, Brasília, e o amor das pessoas da cidade, e interação, esse é o máximo. Aí depois nós temos, eu sempre uso a Ilha Partida, que está de frente ao auditório do Estadão, eu deve mexer, e um detalhe, eu ia apresentar essa foto aqui, ou ter publicada no meu livro, só com autorização da Fundação Brecheria. Outros fazem sem autorização, mas ela me fez assinar para aí porque tem autorização da Fundação Brecheria. É a mais orgânica que tem. Né? Bom, parece que você toca, vai sentir, né? É muito interessante. E ela tem uns desenhos, uns círculos de uma escrita pré-histórica, não decifrável, mas que mostra bastante, né? E ainda está amamentando, né? Está amamentando. Obrigado. Ela é grande, ela tem 2 metros. Índia Partida. Índia Partida. E nós vemos que ela é toda em bronze, tá? Toda em bronze. Ou seja, uma escultura hoje muito cara. E ela foi instalada aí em 1962. Muita gente não conhece. Então é esse passeio por Brasília, e vendo essas coisas, no livro é um roteiro, entender a marcação de GPS para as pessoas que quiserem achar, só botar o GPS no celular, ao local. Esse é o santo padroeiro da cidade. A primeira construção. Israel usou os primeiros sacos de cimento, os primeiros ferros que chegaram para construir aquele Dom Bosco. A capela foi edificada em 1957. Eu tinha 1 ano. Ela é de mármore de Carrara e foi feita em Pietra Santa, na Itália, pelos irmãos Arrighini. Essas informações, sempre quando chega no local, era para ter todas essas informações espelhadas numa placa. A maioria da placa de ferro e a maioria foi montada. Então, essa é a questão maior, é que quem preserva o nosso patrimônio, quem olha o nosso patrimônio, quem conserta, quem nós não temos. O GDF já teve há muito tempo uma política. Hoje, não, há muito tempo já não tem mais. Nenhuma. A Brasília é uma museu aberto, está ótimo, mas não tem ninguém para cuidar e vigiar, não é museu. E ainda bem que não acabaram com todas as casas da Vila Planalto. Estava lembrando do lançamento do livro da transferência da Vila Planalto, passando a Maia, né? E a menina levou a carta ao Sarney, para ele não fez lá. Leilani Reus. Hein? Eles ajeitavam no lançamento do livro dela para falar isso. Então, eu acho assim,
um privilégio você conhecer que as primeiras habitações da formação de uma cidade ainda na sua plenitude, né? O nome meu era Vila do Planalto, que a construtora Planalto colocou a Vila ali, né? E é interessante, né? Alguém sabe de onde era a construtora Planalto? Era americana. Não era brasileira não, tá? Era americana. Aí Vila da Planalto, Vila Planalto. Então é o nome de uma empresa americana. Tudo isso acontece muito rápido, né? Tudo isso acontece em 56, 57, de uma velocidade, né? Fantástica, né? Fantástica. E sempre uma tríade, né? Lúcio, Oscar, né? E o calculista. Aqui, Cardoso. Agora, a tríade é perfeita. Eu vi que sempre só funcionava se a tríade estivesse reunida. Eles conseguiram projetar, idealizar, imaginar, né? É fantástico isso. Agora, o Palácio da Alvorada, tem uma coisa também que eles esquecem, né? O projeto do Oscar, o projeto cultural Joaquim Cardoso e o responsável pela execução. Ele sempre esquece do responsável pela execução. O engenheiro Darcy Amora Pinto, né? Não devia ser esquecido, devia ter ficado nos anais, porque ele se propôs a construir, né? E fez, fantástico. Fantástico. Essa obra do Palácio da Alvorada durou 18 meses. Até hoje não é quem sabe 18 meses essa obra aí. Não sei se ele poderia fazer hoje uma obra dessas 18 meses. Ele foi construído para a construtora Rabelo. Rabelo foi do Polo. E temos a especiada, né? O ministro da também da escultura em bronze, né? E o absoluto mineiro Alfredo Gigerti. Então, a beleza de Brasília é isso que assombrou muitos países do mundo, é como sempre a arte está envolvida na construção urbana, no modelo aceitável. Nós temos peças grandiosas, né? Grandiosas. Eu tenho um amigo finlandês que até hoje ele não acredita nesse painel de arte. O grande relevo aplicado sobre a fachada lateral do Teatro Nacional. Alba-prima, invoca a série Primeiro Lembrei dos Senhores Arquitetos, simbolical arquitetura impulsada, correto e magnífico dos montes, reunidos sob a luz. Não é uma fotografia. É uma fotografia. Bem como você fala, né? É o jogo sábio, correto e magnífico dos volumes reunidos sob a luz. A unidade implacável e vida de Brasília que se esparrama através do acervo do Planalto, sem perder em refrações e reflexos, pela quase ausência de névoa de bruma, pode ser aficionada pela estrutura unidade topográfica criada pela impressão suave daquela região. Maria Fábio. Isso todo mundo conhece, né? Solário, o francês Antoine. Por que eu botei ele aqui? Porque talvez, se alguém lembrar, essas são as cores originárias. Quando ele chegou aqui, o terceiro embaixado da França, essas são as cores originais do Solário. Nós lembramos de alguns anos passados em Itália, eu estou aqui desde 60. Então, você nunca mais viu isso, nunca mais foi restaurado, nunca mais voltou a ter as coisas originais.
Isso é aço, ferro, placa de lã, plástico, antividro, impressionante na escultura, isso aí. Ela pesa 10 toneladas. Tem 15 metros de altura e 10 toneladas. Estudo em aço, ferro, chapa galvanizada, vidro, produtos plásticos, em cores, foi doação da Embaixada da França. Ele era notificado em frente a torre de TV. Essa é a ideia da Embaixada, desejo da Embaixada. Mas teve uma pessoa fantástica, teve em Paris, um filme Solares, mandou medir para ver quanto estava, aí viu que estava tantos metros, e ele volta para Brasília. Essa é uma história inédita. Ele volta para Brasília e pede ao GDF que faça um decreto. E até tantos metros, nada pode ficar no eixo monumental. Quando a escultura chega, tem que organizar ela, ela está em frente à torre, vão medir, ela dá mais da medida necessária do projeto. Foi essa mesma lei, foi que a gente conseguiu barrar a estátua do Havan, lá no CIA, ela passava a altura. Essa mesma leizinha que usou o Solares, então é ótima, né? Essas coisas, só para você ficar sabendo, você pode usar isso a favor, né? Antes não. E o relógio relativo também. Não sei. Tem menos isso? Veio para cá, os outros. Tá. Doação da seita. Outra coisa difícil de se perceber é onde a escala gregária se funde com a escala monumental. Não, monumental não. O código. Então nós temos raros pedaços da vida, você tem que andar para reconhecer as duas escalas. Você consegue ver as duas escalas de uma vez só, né? A códica e a gregária. É o que define, né? Ou seja, a escala residencial, moradia, a gregária, organismos públicos, edifícios comerciais, rodeada pelo código. Nós temos a região mais verde de qualquer cidade que se possa conhecer no país. Não vale nem com Belém, Manaus, que é só Mangueira, tá? Mais bonito. Tudo isso é Brasília. Eu moro o senhor Teodoro aqui, o mestre Teodoro, o mestre do nome do boi, que foi tombado, né? Em 62 ele veio morar aqui em Brasília e trabalhou como contínuo na dele. Em dezembro daquele ano, promoveu a primeira festa de boi na nova capital. Em 63, criou um centro de tradição popular de Sobradinho, né, que seu trabalho foi conhecido como patrimônio imaterial. Recebeu o título de comendador da Ordem do Mérito Cultural do Ministério da Cultura em 2006. Então, como é rico, né? Não só de arquitetura, de paisagismo, mas as pessoas também interagem bastante. Isso eu venho falando aqui dentro do grupo há mais de 10 anos, sobre alfabetização cultural. Eu acho que isso cria uma unidade maior na cidade e nas coisas. Só assim consegue ver todas as informações que estão a céu aberto. Esse é o meu livro, que foi publicado em inglês. Essa é a primeira edição do Brasília Monumentos, Marcos de Escultura, difícil de traduzir, Marcos em francês, a publicação que foi traduzir Marcos em francês, né?
difícil, é complicado, porque marco na França, na Liga Francesa, marca só aquele marco da fronteira. Saiu dali, não existe mais marco. De certa forma, eu forcei a barra, está meio errado, mas, enfim, é o marco que a gente tem. Mas na Liga Francesa não, só tem marco de fronteira. Aí depois veio esse, que é o português. Esse português teve mais 4 edições em português, até o último que é bilíngue, português, francês e espanhol. Tá? Porque sempre precisa de intervenção. Eu acho ótimo os anunciados de parada de ônibus, né? É o grito da cidade mesmo, a sua melhor expressão. Tá? É fantástico, é fantástico. Por pneu, a cidade é nossa, o sentido do coletivo é nossa, é o máximo. E é assim que tem que ser mesmo. É assim que tem que ser. Eu vou botar uma outra escultura aqui. Bruno Giorgi. Dinamismo político. Ainda está no mesmo lugar. Ali perto do ginásio. Se você ver sobre a obra, ele é bronze polido. Bronze polido. Ele era lindo, ele brilhava, tão polido, era amarelo, parecendo polido. Aí alguém até que fez isso, deixou uma plaquinha aqui, mas eu não vou botar não. Ele restaurou o monumento de Bruno Giorgi. Mandaram passar uma máquina e tiraram todo o polido. Eu até tentei fazer denúncia, mas não era difícil denunciar. O cara passou uma máquina lá e virou polido. Mas a escultura muda drasticamente. A Maria polido. E essa é uma foto feita em 2002, tem 60 anos na capital, onde se recriou o local da primeira missa, aonde foi feito mesmo, lá no Morro do Cruzeiro. Por que eu botei essa foto? Coisa mais banal, né? Mas tem sempre que lembrar que não é só esse palácio que nós temos na cidade. Né? Nós somos uma cidade que tem vários palácios. Nós somos grandiosos. Né? Eu acho que eu vou colocar para sentir mais da grandiosidade brasileira. E morar em Brasília foi Argentina, Chile, Uruguai. Ah, você é maior, você é brasileiro. Ah, você mora em Brasília. No sentido da atividade, quando olha para Brasília, é estupendo. E é isso, nós temos vários palácios moderníssimos, nada parecido com nada, né? Mas são palácios. Uma dobrada. Né? Esse dia alguém falou para mim, eu não conhecia isso na Praça dos Poderes. Eu fui assentar. Essa escultura chama O Engenheiro. Ela está alinhada, tem aquele Museu da Cidade, aquela erma do presidente Juscelino escrita, aí depois vem ele, que é o construtor, e depois vem o símbolo do Brasil, Monumento da Humanidade. O nome dessa escultura é O Engenheiro, escultura de Honório Peçanha, em bronze, emoldurada em mármore, homenagem ao construtor do Brasília, o engenheiro Jael. É outra pessoa que estava relevando esses dias, você da morte caiu, um leão. E foi um leão tão famoso, tão fantástico, que André Morron, em 59, escreveu e está aqui desse lado: Brasília ao construtor, Jael Pinheiro.
audácia, energia e confiança. É isso que motivou a construção do Brasil. Esse é um marco do tombamento irlandês. Né? Então, aqui está a sequência. Usando a cidade, a arma do evento atacar, o construtor, o tombamento da cidade. Aí voltamos às escalas. Né? O melhor exemplo é 308 Sul, né? A escala residencial. Né? Esses pontos, né? Entre os pilotinhos, lá tem água do peixinho, né? Fino do fino. Agora eu vou mostrar um tesouro que eu acho que pouca gente conhece. E é porque é difícil o acesso a ele. Difícil não, as pessoas não sabem acreditar e vêm aqui procurar. Você pode ter acesso aqui para ver. Você tem que ir no Museu do Senado, avisar um dia antes do dia, que eu quero visitar e ver a placa comemorativa quando o Rui Barbosa foi placa de ouro. Né? Eu fiz então o Rui Barbosa por sua participação na Conferência de Haia na Holanda em 1907. Na época, o presidente Afonso Pena, na Comissão de Relações Exteriores, do Barão do Rio Branco, elegido jurista como representante do Brasil para essa importante conferência, que tinha propósito de evitar conflitos armados, olha só, em países e estabelecer regras e normas ao uso de armamentos em conflitos. É isso que o Papa vai fazer em Haia. O item tombado no patrimônio histórico foi tombado em 1935. Se encontra no acervo do Museu do Senado. Por isso tem que ir lá pedir para ver. Você consegue ver, mas não é. Já tem PC, já tinha solicitado ao presidente do Senado que influenciasse isso de uma maneira de segurança para que todo mundo tivesse acesso. Mas é muito. Porque aqui está a assinatura original de todos os senadores que pertenciam na época. Só que ela foi copiada em ouro. É uma placa cara. A placa ali em cima vai dizer 1907, né, ao peitrar do senador Rui Barbosa, homenagem à limitação a respeito dos seus colegas do Senado. E abaixo está assinado os 48 senadores. Quando nós propomos uma reflexão sobre as práticas da chamada educação patrimonial no Brasil, faz necessário refletir também sobre o rumo das políticas públicas de proteção do patrimônio cultural em suas diversas instâncias. Muito se tem avançado em relação ao reconhecimento da importância da associação entre preservação do patrimônio e educação, mas até que ponto falar em um processo contínuo de educação para o patrimônio, seria esta uma das fases do processo de proteção ou seria um pressuposto para as ações de proteção? Qual o papel das escolas nessas experiências? E o papel da cidade? Então, ainda temos ainda muita coisa a discutir, né? Para que tenha um né? mais adequado. O que eu vou falar agora, eu já falo isso desde quando o Coronel Deodoro presidia o Getúlio. Não é essa notícia. Isso não se Deodoro. É o que cabe ao Instituto de Causa Geográfica. Elaborar processo educativo voltado para a dimensão dos valores culturais, formas e mecanismos de resgate, preservação e salvaguarda, assim como para a recriação e transmissão desse patrimônio à geração futura. Estrutura um projeto de formação de cidadão
e só estão restabelecendo os seus direitos e deveres. Nós estamos até no meio do caminho, nós atendemos milhares de crianças aqui todo ano, daí do mundo, né? Nós viemos aqui tomar aulas sobre a criação de Brasília, vai trazer. Mas dentro disso, senhor presidente, dentro disso, o que já é formatado pelos professores, a gente pode avançar mais. A gente pode avançar mais. Se for preciso que o Instituto crie um conselho para que a gente possa ser mais assertivo ainda nessa transmissão desse conhecimento do Brasil, eu acho que cabe a nós, sim, fazer. É isso. Um pouquinho. Segue. Obrigado. Eu posso sentar? Meu nervosismo, eu preciso me apoiar no livro, na minha coisa. Não sei. Agora, eu já tenho, eu não tenho tanto hábito assim de falar. Até tinha. Bom, o Castelo pediu para completar esse café. Não sei se já tomou café, agora não tem que sair. Eu imagino que a partir vale a pena talvez eu tentar, vale a pena fazer, mostrar para você o que eu sei do Brasil. Todos nós sabemos que eu sei, você sabe, e até mais. Poderíamos talvez conversar um pouco sobre alguns temas que podem ser mais provocativos para nós. Podemos começar pela própria educação patrimonial, né, que é um estudo dentro de fundo mesmo, que sempre houve um esforço de mais um esforço de que a educação patrimonial fosse uma coisa que intermediasse os trabalhos de fundo e de órgãos municipais na área de educação com o sistema escolar rural. Isso sempre gerou uma certa dificuldade, porque como nós construímos uma proposta que não se encaixava no sistema educacional, e tampouco o sistema educacional conseguia se aproximar daquilo que a gente achava que precisava ser dito a respeito da cultura do patrimônio cultural. Esse descompasso existe, de fato, até hoje, mas talvez a gente tenha para ficar mais tranquilo, porque é diferente a educação patrimonial daquilo que é muito mais inconsistente, mas embora quando a gente fala de psicologia, é uma consciência cultural, consciência do que é preservação cultural, porque nós temos algum nível da consciência da necessidade da memória, porque memória nós somos basicamente de maneira que eu creio que vale a pena qualquer esforço, mesmo que não tenha uma construção de educação patrimonial, alguma coisa que se possa levar para dentro da escola ou capacitar os professores e agentes de educação para que eles componham então no currículo, etc., vamos dizer assim, os conceitos de cultura. De qualquer maneira, esses conceitos sempre existiam. Até quando era menino, até uma caixa de lápis de cor que mostrava um Brasil idílico. Aliás, quando eu vim de São Paulo para Goiás, meu pai falou que a gente ia mudar para Goiás, eu vim para quadros escolares. Goiás era uma coisa rosa, e o interior do Brasil,
Aqueles cachorros lá, foi uma maravilha, né? Juntava tudo, cachorro, tinha papagaio, onça, mas quando eu cheguei, eu saí do Vale do Paraíba, no pé de serra, a gente tinha todo o triângulo negro, chegou na Chapada. Eu fiquei tão desesperado que até hoje isso me emocionou. Essa cor, a maneira de se ver o mundo, de se ver a distância, de ver mais coisas, de ver mais gente, nessa região tem maravilha. Lógico, a minha terra também tem seus encantos, né? Mas aqui me pegou particularmente isso que me goianizei quando vim para cá. Depois eu vim para Brasília e fiquei um goiano quadradinho com uma maioria de nós. Mas enfim, então, com relação à educação patrimonial, eu acho que a gente precisa só saber que tem essa, vamos dizer assim, tem que vibrar alguma coisa ali. Quem trabalha com patrimônio cultural, aí eu estou falando não só autoridades educativas, mas quem faz cultura, quem é agente cultural, mas quem é produtor cultural, quem faz essa homenagem ao mestre, tem esse sentido. E ele faz, pratica uma educação cultural, uma educação do patrimônio cultural. Ele pega a memória viva dos fazeres, continua praticando junto às pessoas, levando a poder. É simples assim. Tem, nesse sentido, eu acho que a educação patrimonial alcançar um nível de consciência cultural maior do que a nossa média no país, simples a ponto de a gente poder fazer sempre, desde que se queira fazer. Desde os nossos projetos mais sofisticados, nós olhando os projetos fazendo na cidade, tentando fazer com que a cidade se organizasse, componente do patrimônio cultural estava sempre presente. Aliás, era o primeiro as pessoas que eram chamadas para conversar com os planejadores exatamente essas questões e representar essas correntes, não só políticas, mas de tradição cultural que essa cidade tinha, principalmente aqui, que é tradição, né? Que é outra palavra que coloca muito bem a nossa questão de patrimônio. Em Brasília, várias vezes sempre discutido a questão do que é tradição. Não só aqui, você reconhece, nosso jeito de falar, etc., mas que já tem, eu suponho que o meu também vai ser mesmo já não identifico, mas tudo isso aqui a gente pode usar diretamente, com relação ao patrimônio, à educação patrimonial. Eu acho que isso pode ser dito por mim. Bom, eu não sei, eu acho que o que eu posso colocar aqui para ser problema, se for um bate-papo dentro do café do papo, né? Que eu não me preparei para fazer aula, não me faria sentido, né? Eu sempre gosto de ficar trabalhando com binômios vivos, né? Então, nós temos a questão do conceito de cultura e o conceito de patrimônio cultural, todos os dois vinculados a um conceito de memória e o direito à memória. E a qual, já disse, né? Não há cultura numa sociedade, não há mais nada. E dentro desse patrimônio tem material, eu não sei até que ponto interessa isso para vocês, essas direções a respeito dessas caixinhas que a gente pode organizar com os conceitos de cultura e de patrimônio cultural, mas lembrando também, aí tem as caixinhas ou como chama, as maneiras de você estudar, né? Isso me falava agora, mas enfim, as disciplinas ou as matérias que vão fazer com que a gente conheça melhor o patrimônio cultural, né? Começando pelos artes, né? Arqueologia, arquitetura, antropologia, né? E principalmente história. É até bom lembrar que todo o processo de tombamento do infante, o primeiro valor é o histórico, tem que ser considerado nenhum bem cultural material, mesmo imaterial, pode ser analisado se ele não considera uma história histórica, se preferir, para efeito de organização do material que depois vai
vai ser submetido ao exame de outras pessoas. Então, a história é o componente fundamental. Todos os outros se encaixam nesse tronco de informações. Uma linha do tempo, como que ele se qualifica, e aí os historiadores acreditam que eu. E assim por diante, essas outras disciplinas vão agregando valores. No caso de Brasília, é um patrimônio, é um tomamento, um conjunto arquitetônico urbanístico, cuja história é o que ele tem de mais potente na construção primeira, da necessidade de preservar, enfim, os construídos é muito mais do que esse histórico, traça toda uma linha do tempo, se quiser, famoso, um pouco mais, mas depois toda a construção, etc. Toda a força simbólica que tem Brasília, aí vem todos aqueles valores que no tombamento foram colocados numa cidade modernista, uma interpretação claríssima da cidade, de como uma cidade poderia ser. O Lúcio Costa falou isso, a perfeição do escordeiro, testemunha ocular, né? Como isso foi descrito e reescrito. E enfim, todos vocês, muitos de vocês tiveram contato, eles sabem como foi isso, né, de como ele propõe uma cidade. Ele se apresenta num WhatsApp como alguém que está se desvencilhando do problema e quase que se desculpa por estar fazendo aquele projeto. Mas depois que ele disse isso, ele não tem mais nenhum resquício de dúvida. É impressionante como ele descreve a cidade com absoluta convicção de que estava fazendo o melhor que se podia fazer naquele momento, naquela quadra histórica, um senso de localização, né, de tempo, um espaço maravilhoso. E ele descreve a cidade com uma perfeição tão grande que daquilo que foi a essência dele é o que sustenta, na verdade, a nossa cidade. Uma cidade que até hoje não tem um planejamento como se deve, camadas de aproximações e não são regras. Hoje, eu vou terminar primeiro o que eu estou falando, depois eu falo das coisas chatas. Mas, enfim, eu acho, eu até propus para um amigo que é arremedo de cineasta, ele é um cineasta muito arremedo, quer dizer que ele se faz cineasta, não sei se propriamente. Mas eu imagino sempre que alguém de muito boa fala, um bom ator, um vento no rosto, tinha que ser cabeludo, não podia ser que nem eu. Vento no rosto, assim, declamando a texto de apresentação do projeto do Lúcio Costa. É uma das peças mais bonitas que eu conheço da literatura brasileira. Dada a perfeição dada, que foi escrita, um escritor, uma descrição de um arquiteto, um urbanista, é perfeitamente compreendido por todos e foi muito bem realizada também. Lógico, quando foi no projeto, acho que todos vocês sabem disso, teve um monte de projeto, foram acrescentadas as 400, as outras áreas, etc. Isso gerou outros problemas da área, ser mais linear, ficou menos linear. Então, a nossa travessia mais lenta, ainda bem, não sei porque tem muito defeito nisso, né? Tem que achar que não corresse não é necessário. Mas, enfim, o que eu quero dizer aqui, a certidão de nascimento de Brasília é quase tão bonita, ou é tão bonita quanto a própria cidade construída. A gente vê isso e sente a cidade ali e sente a Lúcio Costa na cidade. Esse tipo de coisa, essa sensação assim, é que é preciso, então, novamente voltando, colocar para os mais jovens um filme, foi isso, com esse texto do Lúcio Costa, enfim, o que se possa fazer para que as pessoas compreendam a raiz da cidade, e mesmo as raízes das cidades satélites,
quando foram aqui colocadas por necessidade. É evidente que 56, 57, ninguém, bom, mal se tinha, havia coragem e convicção de que iria dar certo. Muita gente não tinha essa convicção, a maioria de nós não. Era uma aposta. Muita gente ia saber que ia dar tão certo que passou da conta. Acho eu que passou da conta. Enfim, mas então esse é um aspecto da cidade que pode ser também colocado como Castelo. Não tinha para falar que ele não está aqui, soltar a mulher. Bom, enfim, o que eu queria mais falar para ajudar na conversa, para compor a conversa palestra do Castelo é nesse sentido. Não há muito segredo, há muito o que fazer. Eu acho que não precisa. Lógico, se quiser fazer um projeto acadêmico bem feito, pode fazer, mas eu acho que nós, de uma maneira ou de outra, estamos fazendo, não é por isso que as coisas ruins acontecem. Ao contrário, o que nós já temos é que faz com que as coisas que eventualmente possam ser ruins vão ser freadas, pelo menos. No caso de Brasília, e agora eu vou só que eu não resisto, né? Na proteção de Brasília agora está em questão, já tem 12 anos, na verdade, 11, 12 anos, está em questão um plano de preservação. Eu fico agoniado que eu leio aquilo, eu reconheço aqui um plano diretor, mas não um plano de preservação. Um plano de preservação, na verdade, os conceitos que eu conheci, ainda não. Plano de preservação é uma coisa que dá. O plano diretor não pode impedir, o plano diretor pode favorecer o plano de preservação. O plano de preservação é outra coisa, que já visa realizações, etc. É outro trabalho. Estou dando na nossa vida, é outro trabalho. Não é. Mas eu estou impressionado com os nossos colegas do GTF, caros, se botam a fazer leis, eu não sei o que os juristas queixam. Eu acho muito estranho isso. E tem umas coisas muito obsessivas, uma obsessão, eu já disse lá no IAD, e apanhei por causa disso, mas essa coisa dessa obsessão por lote faz um discurso belíssimo sobre a preservação, depois a regulamentação para regulamentar lote. Chega um deles, por exemplo, o túnel. Aí tem lá, o que pode fazer no lote do túnel? Como assim? O lote do túnel já está para fazer o que no lote? Aí dá um índice de construção, não sei o que, peraí. E como é que se conserva? Que paga? Mas então, isso não pode continuar. Faz um projeto bom, digamos que daqui a 10 anos seja o túnel e a coisa lá tenha dado tão certo, seja necessário mais 500 metros quadrados para fazer alguma coisa. Faz um projeto bom, ele será analisado e eventualmente aprovado. Agora, prever antes que lá pode ter X metros, ou Y metros a mais, ou a menos, ou ignorar o que já tem, só falar que cabe X metros, Y metros. Eu acho uma insanidade isso, não sei onde é que nós vamos fazer. E propostas outras que são muito mais coerentes e consistentes, apesar de lindas, a gente e apesar dos amigos safados que não vão buscar no, né? Mas nós temos ali uma proposta sensacional, consistente e coerente, que é o centro de Brasília. Não é fazer tempo. Fazer um masterplan, uma coisa que vem viabilidade das coisas e que o plano diretor não pode atrapalhar. Uma última coisa que eu quero falar para vocês é o seguinte: eu tenho batido muito sobre uma coisa que eu chamava de negativo verde, mas uma palavra negativa é muito negativa, então eu verso nele. O que é isso? Da área total de Brasília, daquilo que é o sítio tombado, 70% a 73%, eu não sei exatamente, era verde, em todas as categorias. Áreas verdes de prata, áreas públicas, de áreas para construção ou não,
áreas públicas do tipo, áreas privadas que temos o público, áreas privadas que são privadas, mas que são deles. Enfim, esse conjunto é mais que é evidente, é óbvio, que o elemento, independente de questões conceituais sobre o que está tombado, na escala, isso, aquilo, o elemento físico mais importante que tem que ser considerado no planejamento, não projeto diferente. Você está falando de planejamento, você está falando de arquitetura. Depois não sai assim, paisagem você vai ter que considerar. Mas a coisa física maior, preponderante da cidade é evidentemente a área verde. Ela equivale a todos os silêncios da sinfonia que suposta do Niemeyer e todos nós. De maneira que eu me bato muito nisso, eu chamo, eu comecei a fazer, me ajudasse quando me ajudou a conseguir um material, comecei a fazer esse projeto, mas fui defenestrado, e aí a coisa parou, por razões. Enfim, fiquei com mais perguntas do que com resposta a respeito disso no âmbito da minha instituição, que eu respeito imensamente, mas nem por isso preciso ser crítico. Eu acho que isso basta. Tem uma pergunta aproveitada. Dizer que agora vamos passar algumas questões que foram levantadas, e tudo por questão metodológica, que nós possamos aproveitar o máximo desse curso. Após isso, nós teremos um espaçozinho para que as pessoas possam fazer seus depoimentos. Então, a gente conversou bastante, porque quando esses temas são assim tão fascinantes, as pessoas querem falar. Então, nós deixamos para o final essa parte. E aí, o professor Luiz tem algumas questões que as pessoas anotaram, ele vai ler, os palestrantes terão a oportunidade de ter suas respostas. E logo em seguida, nós vamos abrir para as pessoas fazerem depoimentos. Bom, então, nosso intuito de pegar as perguntas por escrito é poder fazer com que a dinâmica seja mais fluida, já que a gente tem um horário bastante restrito, e, posteriormente, esses depoimentos possam ser feitos com mais tranquilidade. Primeira pergunta, ladies first, nossa acadêmica Nathalie Osório vai fazer a primeira pergunta. Você quer o microfone, Nathalie? Quer o microfone? Não, eu vou. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu queria conversar com o Roberto, não foi a primeira. Eu lembrei você falando sobre o Antônio Ernesto chegando no Brasil em 1955. Uma coisa que me chama muita atenção, você não sei se era o presidente, é que por que não falam daquele que não foi ele ter recebido Marechal, uma pessoa como o doutor Ernesto Silva no Palácio, em 1955, e aceitaram e tomaram a providência de assinar o documento de desapropriação das terras, o Juscelino não teria cumprido sua promessa de campanha. Porque o Café Filho se negou, já havia sido protelado há algum tempo. Aquilo que foi decidido já e passava no mapa, né? Distrito Federal, ninguém mais falou sobre isso. E por que ninguém nunca lembra de José do de Almeida? Essa foi a minha primeira interrogação. E eu estou acadêmica justamente porque meu marido ocupou a cadeira número 47 de José do Almeida aqui, nesse instituto. Isso não é uma crítica, pelo amor de Deus, é uma interrogação. E depois eu acabei ocupando a cadeira, que depois foi ocupada pelo meu marido. E uma das minhas metas é resgatar a soneca. Na história de Brasília, essa injustiça está sendo cometida. Isso é um fato. A segunda é que eu vi o doutor Ernesto Silva vestido de casaca na inauguração do Brasília, aquela foto que você mostrou.
Nós temos um museu aqui, não é verdade? E por acaso, aquela casaca do Dr. Ernesto Silva está no meu guarda-roupa. Então, de imediato, eu vi o Dr. Ernesto Silva, a figura dele no museu, vestindo aquela casaca. O que vocês acham? Vale a pena? Porque foi uma peça de teatro que aconteceu aqui em Brasília, quando Dulcina de Moraes lançou a Fundação Brasileira de Teatro, o Dr. Ernesto prestou a casaca. E depois da solenidade da Guardia, naquele momento, essa casaca realmente ir para a história. Vou levar a ser respondido. A casaca está no tapetinho. Foi uma vez que eu fui para o Ernesto Silva, eu aproveitei para fazer a foto. Tenho foto dos dois na escada, dos dois na varanda do catecismo. A casaca está lá até hoje. Há muitos anos atrás, quando a primeira vez dos planos do Marechal José Pessoa, e vi o mapa que ele desenhou, o eixo que ele traçou, o lago do jeito que ele imaginou, duas pontes já sobre o lago do Brasil. Eu fiquei abismado, não entendia direito quem copiou quem, que pecado, quem copiou quem, né, heresia e tal. Mas aí, o Cláudio Queiroz, professor Cláudio Queiroz, professor de arquitetura, ele lembrou uma coisa, eu fui pesquisar. Os dois tiveram a mesma influência, porque tanto o Marechal foi a pessoa serviu muito tempo na França, comandou batalhões na França, foi um homem que entendeu mais de infantaria moderna depois da Segunda Guerra, o Marechal, né? E ele, muitos conceitos ele trouxe da França, porque ele era um grande estudioso, um grande observador, né? O suporte é francês, né? Então os dois consumiram muito essa cultura francesa. E de alguma forma, eu não sei explicar, as ideias convergeram. O desenho do Marechal é impressionante. Agora, quando o Lúcio Costa bota a mão, ele dá design a esse desenho. Mas a ideia geral é a mesma, né? Agora, o Lúcio Costa dá design a isso, né? Curva, o Marechal da Machado Vega, já com superquadro, assim, enorme, estilo, tesourinha e tudo. Mas o suporte é o design a esse desenho do Marechal Pessoa. É isso que foi lindo, fantástico. E aí, eu sempre estava falando que sempre funcionava, nunca funcionou nada com um dedo só. Sempre tiveram três dedos, três mãos ajudando essa construção imensa. Nunca foi uma pessoa sozinha. Sempre teve uma composição quase mística, ao meu ver, tem hora, então assustador que é como todas essas vertentes se cruzam no planejamento urbano, essas coisas todas. Não é? Mas, respondi isso aqui? Eu ia responder, eu não entendi. A minha pergunta é sobre a ausência do José Rodrigo de Almeida, quando se fala e se conta sobre a transferência da capital. Não posso. Igual, mas já muita gente vai parar da história. Chega um ponto em que pessoas como o portão da história mesmo, que levam todo o resto para trás e é esquecido. Essa tentativa nossa de guardar a memória, ou como é que fala, a memória, a construção da memória, né? E é isso, mesmo tendo havido memória, nós ainda estamos construindo ela. Quer dizer, todas essas coisas.
Todas essas coisas que a gente descobre e discute estão construindo a memória. É o gozado que é o seguinte, a memória, às vezes a gente pensa que a memória é o passado. A memória é agora. Né? Essa discussão aqui, amanhã vai ser memória. Ou seja, eu nem sei mais que tempo nós vivemos. O tempo da memória, o tempo presente, ou no tempo futuro. Né? Porque tudo nós estamos construindo novamente, não é novamente não, ainda construindo a memória. A memória está cheia de falhas e nós temos sorte de ter pessoas como você que estão aqui desde o começo, que conhecem muito mais para poder cada vez mais ajudar a ficar esse fio contínuo essa história toda. É esse o nosso trabalho, reconstrução da memória. Mas eu acho esse momento precioso para o resgate da história. Porque o Dr. Ernesto Silva, na obra dele, ele deixa muito claro a importância desse momento e deixa claro também, foi até um momento assim cósmico, porque no mesmo momento em que o Toniquinho perguntava a Juscelino se ele faria a transferência, cumpriria a Constituição, caso Brasília ele fosse eleito, no momento em que ele respondia que cumpriria a Constituição, foi exatamente o momento em que se assinava a desapropriação das terras. Agora, como nação lá, o Soneca, eu ia para falar dessa parte do uso, posso falar agora também, porque no encontro que nós tivemos aqui sobre as áreas, quem talvez não sabe que perdeu, porque foi sensacional, quando o professor Carlos Quero, né, quando ele fala, gente, do seminário que aconteceu em 1974 no Senado, provocado pela Cadete Pinheiro, aquilo que Lúcio Costa fala no seminário, eu sugeri até a o Instituto Histórico Geográfico resgate, porque não há melhor forma de educar do que tornar vivo aquele seminário. Será um artigo que eu queria só dizer a você, nós temos um café histórico que não é um debate, mas não ter os palestrantes se nós seguirmos assim, aí eu sou convite. Então eu queria, né? Sim, aí verá depois então a resposta. Não, a resposta será dada agora. O debate tem que estar combinado com a história. Então eu queria combinar com você, e para meus colegas do Instituto, que a gente possa, que você possa um dia ir ao café histórico e fazer uma explanação para a gente sobre as coisas que você considera importantes. Então, pronto. Obrigado, gente. Se alguém tiver uma resposta, a gente sabe, responde por e-mail, para mandar no e-mail também, tá? A gente tem horário, as pessoas que trabalham no Instituto, a gente tem. Só para lembrar, na França, como primeiro-tenente, a primeira guerra, foi ferido em combate, junto ao 5º Regimento de Dragões Franceses, foi condecorado com a medalha da Legião de Honra da França. A pergunta da nossa arquiteta Normal, a pergunta é: já existe um roteiro para visitar os monumentos, um roteiro com um trajeto para o interessado visitar esses monumentos de carro, a pé, bicicleta, vários circuitos, visitar e conhecer? Vou deixar de senhor. Bom, o castelo em si é um roteiro se alguém quiser usar, né? Mas sim, não existe um roteiro que eu saiba estatal, né? Mas Rodas Locais têm seus roteiros, todas as empresas de turismo têm roteiros. Eu já, inclusive, já ajudei a montar os roteiros das empresas. Camilo Bike Tour tem uns roteiros maravilhosos para quem gosta de fazer de bike. Então tem sim, é uma questão só que talvez a divulgação não está centralizada, mas com certeza tem. É mais que turista para ter, né? Mas o Camilo no Pablo da Paz, Camilo Bike não é da cidade. Bom, a pergunta do senhor Augusto, há a perspectiva de se visitar
Se utilizar a tecnologia virtual, games, por exemplo, como componente auxiliar de um processo de educação patrimonial? Já pensando nisso, nesta linha nossa questão solar, a emissão do objetivo de capital. A ideia mesmo era essa, a ser virtual. Era um museu virtual, você navegando por todos os lugares, conversava com todas as pessoas, identificava muita gente, e mostrava o patrimônio cultural também de maneira virtual. Era um projeto que no tempo estava muito caro, estava com muita tecnologia. Seguinte, o senhor vai falar? Como sou conhecedor da área, tenho especialidade em relação ao conhecimento de vocês. Mas em Brasília, existem núcleos de game designers, pessoas formadas, formatando a ideia de jogos, bem conceituada em relação ao universo Brasil, alguns até internacional, onde, a partir do conceito de jogos, de games, eles atuam de forma auxiliar na educação convencional, até mesmo na educação de autistas. Então, de repente, poderia se pensar, a ideia ia ser fomentada pelos senhores, a possibilidade de incentivar, favorecer algum núcleo desse, conjugado com vocês, pensassem num roteiro e desenvolvessem alguns jogos que dessem o primeiro contato com a petizada, em módulo virtual, e incentivassem depois virem a buscar os monumentos, já com essa ideia nascida no ambiente virtual. Obrigado. A próxima pergunta aqui do Will. O que você acha da difícil relação entre a capital federal, que é de todos os brasileiros, e a nossa cidade de Brasília? Essa pergunta parece simplinha, né? É uma saia muito danada. O que eu achava na época, mas eu não confessei que eu ganharia e feio. Eu acho que eu tinha muita desconfiança vamos dizer assim, do Distrito Federal, ter essa autonomia, etc, etc. Mas a história é muito mais potente do que os meus achismos. Agora, eu creio que fazer agora um caminho inverso surgiu se você cogitar uma época de aumentar, fazer um estado planal, que está aqui no Rio, teria, porque é um entorno, mais um pedaço do Distrito Federal, e voltaríamos a ter o Distrito Federal na área que hoje corresponde à área do entorno da área tomada, que muito pouca gente fala a respeito disso, porque não interessa. A maioria das pessoas não tem o domínio, é trabalho. Francamente, se houvesse chance disso acontecer, não o Estado, mas pelo menos a região administrativa diferenciada para essa área, eu achava muito melhor, sem dúvida. Menos, para ter menos ataques de especulativos, imobiliários, etc. Veja, eu não demonizo nem o mercado imobiliário, nem tampouco a burocracia do governo. A questão é, como você quer preservar, imagine um intervalo. No extremo estão as razões da evolução, do desenvolvimento, etc, etc. Que no caso do Brasília, ele é infelizmente mais pesado com relação a essa questão da Constituição. No outro extremo, tem que preservar. Se eu, como preservador, fazendo meu papel ali, for tentar compreender as razões do governo chegar lá, porque a média vai estar pertinho dele, a média tem que estar no lugar de um bom debate entre as razões. Senão, não dá uma média decente. Tá? Então, nós temos que brigar, uma boa briga, uma boa discussão. Não é o que a gente sempre fez, né? É o que eu acho. Então, você já sabe que vai contar comigo para fazer a discussão. Obrigado. Próxima pergunta aqui, no sorteio aqui, da digníssima lá de casa, professor David. Quais foram as iniciativas contemporâneas, na visão dos senhores,
que contribuíram na proteção do patrimônio do Brasil. Não conheço nenhuma, não. Há anos que não se discute isso. Há anos que não se senta em algum lugar para poder tocar essas ideias. Patrimônio urbano que está só aberto, está sem ninguém. Está sem ninguém. No seu passeio, quando eu fui em Hotel Nacional, onde tem outra estrutura de ferro dentro do Fausto, e ela não estava lá. Eu parei e fui na Beleza do Hotel Nacional e falei, cadê a estrutura que estava ali? Eu perguntando antes de levar a polícia, levou a polícia a queixa. Nem os ferros estavam todos. Possivelmente é um vereador de ferro da estrutura. Eu falei, nós tiramos daqui, estamos restaurando, só podem vir cobrar novamente. Consertaram, pintaram, botaram um pouco fora do lugar, mas ela está lá de novo. Tá? Então é isso. Tem que vigiar. Tem que vigiar. Sempre vigiar. Sempre discutir, sempre falar, toda hora. Encerrado aqui com o nosso confrade Alba Paviani faz a seguinte pergunta. Lúcio Costa pensou no plano piloto do Brasil. Todavia, a cidade se agigantou. O que aconteceu com essa evolução da capital? Bom, com certeza, o componente sonho que se propôs na época deu muito mais certo. Na realidade, o próprio Costa disse, todas as vezes que eu tive chance, tive oportunidade, foi muito mais potente que o sonho. De maneira que nós tínhamos uma cidade que atrairia, traria desenvolvimento do que se chamou na época, integrante, né, algo do tipo, interior do Brasil. Isso aconteceu de fato, mas tudo foi muito superlativo. Dando um salto, as previsões, não sabemos ainda como está agora, mas as previsões do IBGE viriam um limite que o eixo Brasília, Goiânia, passando por Anápolis, etc., poderia chegar a incríveis 20 milhões de pessoas, qualquer coisa assim. Muita gente começou a trabalhar com isso como se fosse um dado de futuro, como certo. Seria 20 milhões se nós, como planejadores, desejamos, se é isso que a cidade quer, virar um megalópolo, aliás, já é, mas uma mega, sei lá, quantos mega cabe nisso. Eu não saberia dizer, explicar com mais detalhes como que isso aconteceu, mas nós sabemos várias junções de caráter político, que tem que estar sempre no centro das decisões, e, portanto, boa parte do caráter que se decidiu a respeito de Brasília, do crescimento de Brasília, da criação da Ceilândia em 1971, da Vila Bonitinho em 1971 e outras coisas, e depois, na época, mais adiante, outras vilas, e não sei o que, tudo isso que está acontecendo, isso se chama de vila, que são verdadeiras organizações urbanas, é quase parece uma ciência, como fosse a origem sempre para pessoas que têm que ser deslocadas e depois há um movimento, enfim, muito bem. Eu só acho, professor, que tem um senhor que é regional, sabe melhor que eu. Nessa onda de basquete é política e política. E depois, tem duas transversais que são fundamentais hoje em dia para resolver esse plano de direito. Está além de um arquiteto como eu, que é mobilidade e acessibilidade. São dois vetores. Se a gente não prestar atenção nisso, a vaca vai do pé. Agradecer a todos vocês, presumo que esse tema é extremamente fascinante e terão muitos desdobramentos. Daqui a 15 dias, nós nos reunimos a cada 15 dias, segundas-feiras.
Nós teremos uma palestra na Fé Histórica convidada pela professora Eduarda Moura, que ali está, e ela vai falar sobre um tema fascinante, ligado também à memória, as estradas, casas, viajantes aqui nessa região. Deixa eu aperta assim, depois ela fala. E já queria de antemão convidar a todos para estar aqui. E nós temos uma programação que vai já estar alinhada até o início do segundo semestre. Os temas mais variados que tem uma convergência. Queria convidar o nosso presidente Paulo para fazer um encerramento e mais uma vez agradecer a todos. Evidentemente, muitas questões não puderam ser aprofundadas, mas serve para que nós possamos programar outros cafés e aprofundar esses temas. Como o professor Nathalie, o professor Paulo convidou, e eventualmente ela terá a oportunidade de vir aqui fazer a sua orientação e instigar esse debate tão profundo. Quero agradecer ao grande mestre da nossa cidade, Soneca, como tenho utilizado, carinhoso, conhecimento do Castelo. Você sabe que foi bem. Queria agradecer a todos e também fazer uma pequena digressão sobre a questão do Brasília identitário, que nós não tratamos aqui. Eu tenho um ponto de vista sobre essa questão, que é o fato de que Lúcio Costa está mais idoso. Lúcio acabou aceitando revisitar Brasília de uma forma que não era originalmente para ser pensada. E por isso nós temos essa aglomeração urbana em volta do corpo, em volta do Brasil, e acaba nos levando a essas discussões tão grandes, mas que o professor com certeza sabe responder. Mas não precisa ser hoje. Muito obrigado a todos.